eu tenho recebido muitos pacientes com a queixa de queda de cabelo. A gente já está aí no 3º mês de quarentena e eu queria explicar o que é eflúvio telógeno. Você com certeza já ouviu esse nome. Então, qual que é a causa mais comum de queda de cabelo e por que ela acontece e como tratar ou se precisa tratar, tá? Então, assim, para vocês entenderem, eu preciso explicar um pouquinho como é que funciona o ciclo do cabelo. Então, a gente tem o nosso fio, vários fios em diferentes fases de crescimento. Então, existe uma fase que é anágena, que é a fase de crescimento do fio. Essa fase anágena dura em média 3 anos, mas isso é variável. Tem pacientes que vai ter 2 anos, tem pacientes que vai durar até 7 anos. E a duração dessa fase é que determina o comprimento da haste do fio. Então, por isso que tem pessoas que se nunca cortarem o cabelo não vai passar do ombro. Enquanto outras, se não cortarem o cabelo vai até o pé, porque tem uma duração de anágeno maior. A outra fase é a catágena, em que você tem uma parada do crescimento da haste capilar. Essa fase, ela dura semanas. Então, em média, 3 semanas. E depois vem a fase telógena, que dura em média 3 meses, mas entre 2 a 4 meses, tá? Nessa fase telógena, o que acontece? Você tem uma regressão do bulbo do cabelo. Por isso que a gente chama uma fase de queda, mas porque esse bulbo já está regredindo e ao mesmo tempo você já está recrutando células tronco para a formação da nova haste. Então, assim como essa está regredindo para cair, o novo fio já começa a se formar. E aí a gente tem a fase exógena, que é a queda da haste mesmo em si. Por que é importante entender esses conceitos? Porque os nossos fios, eles estão em diferentes fases. Se todos estivessem na mesma fase, o que ia acontecer? A gente ia ficar super cabeludo, daqui a pouco todo mundo ia cair junto e a gente ia ficar careca. Aí ia começar a crescer de novo e ele cresce mais ou menos 1 centímetro por mês. Então aquele fiozinho até crescer tudo de novo ia demorar bastante. Então a gente tem os fios em diferentes fases e por isso que todos os dias, se você escovar o cabelo, você lavar o cabelo, vai cair fios. Por quê? Até 20% dos fios estão nessa fase telógena, tá? Então é normal sempre cair fio. Se a pessoa tem muito cabelo, 15 a 20% para aquela pessoa, é mais fios do que alguém que tem pouquinho cabelo. Então a gente acaba conhecendo o nosso normal. E a gente vê, então agora nessa quarentena, muitas pessoas reclamando que está caindo muito mais cabelo. Aí a gente pode estar diante de um eflúvio telógeno. O que é isso? Por algum motivo, o ciclo do cabelo ele é muito sensível, mais do que 15 a 20% entrou nessa fase telógena, por isso que tem esse nome, eflúvio telógeno. Tá? Então, vou explicar agora para vocês quais são os mecanismos desse eflúvio telógeno. Então, são 5 mecanismos que podem acontecer para você ter esse. Então, um deles é a liberação anágena imediata. Então, a gente tem fios em diferentes fases do anágena. Tem fios que entrou faz 1 ano, tem fio que entrou há 2 anos. Então, por algum evento estressor, vários fios que estavam em diferentes fases do anágena já entram no telógeno juntos. Então, eles entrariam em momentos diferentes, eles acabam entrando juntos nessa fase de regressão telógena. Então, exemplo, dengue, uma infecção mais grave, uma cirurgia mais extensa. Então, tudo isso pode fazer o ciclo sincronizar. Então, você tem uma liberação anágena imediata. Então, um outro mecanismo é a liberação anágena atrasada. O clássico exemplo é o eflúvio pós-parto. Por quê? Durante a gestação, os hormônios prolongam a fase anágena do fio. Então, os fios que já estavam finalizando aquela fase anágena e eram para cair, não juntos, né? Era para cair ao longo dessa gestação toda, eles não caem. Então, por isso que a mulher na gestação nunca caiu tão pouco o cabelo, né? Porque os fios que eram para ter entrado em telógeno, estarem em quedas, eles ficam com aquela anágena prolongada, fase anágena prolongada. E aí, no pós-parto, depois, com a queda dos hormônios, todos esses fios que retardaram a sua queda caem juntos. E aí você tem esse eflúvio telógeno pós-parto que acontece 2 a 3 meses depois do parto. Então, um outro mecanismo é a liberação telógena imediata. Então, como eu expliquei, o telógeno ele dura aí uns 2, 3 meses. Então, tem vários fios que estão em fase telógena. Mas, por algum motivo, encurta essa fase telógena. Então, em vez dela durar 2, 3 meses, ela encurta. Então, como assim? Todos os fios que estavam na fila para cair, eles caem junto. Então, por exemplo, com o início do minoxidil, quando a gente começa o minoxidil, que é um tratamento que a gente usa muito para alopecia, androgenética, por exemplo, às vezes o paciente sente um aumento da queda no início. Por quê? Na verdade, aqueles fios já iam cair, eles já estavam em regressão do bulbo lá, só que eles encurtam essa fase telógena, então cai mais rápido para entrar no anágeno, né? Então, o paciente nota essa queda. Então, o quarto mecanismo é a fase anágena encurtada.
Então, é um dos mais comuns de ser o mecanismo do eflúvio telógeno crônico, aquele que dura mais do que 3 a 4 meses, que o cabelo fica um tempão caindo. Por quê? Porque como o anágeno ficou curto, o ciclo do cabelo ficou mais curto. Então, o cabelo, a pessoa nota que o cabelo não cresce. Então, não cresce e cai muito mais, porque o ciclo ficou mais curto do anágeno. Então, o cabelo vai crescer menos, então o comprimento do fio, ela vai notar essa alteração também, e vai cair mais fios por encurtamento dessa fase anágena. O quinto mecanismo a gente não vê tanto na prática, ele acontece mais em animais, que é uma liberação telógena retardada. Então, na verdade, aquela fase de queda lá de regressão do bulbo fica retardando até que todo mundo cai junto na fase exógena, entra junto na fase de realmente desprendimento da haste. Por que é importante vocês entenderem esse ciclo? Porque é isso que a gente tem que procurar na história do paciente. A gente tem que ver se tem um motivo para ter essa desregularidade do ciclo capilar. Então, a gente, com uma boa história, uma boa anamnese, a gente consegue descobrir até 70% das causas do eflúvio agudo, né? Essa queda de cabelo que dura aí uns cerca de 3 meses. Mas em 30% a gente não encontra uma causa. Então, o que na história a gente tem que procurar, né? Se o paciente passou por alguma cirurgia, se teve um parto recente, se passou por algum estresse agudo, se teve alguma infecção, alguma internação hospitalar, se fez algum procedimento, mesmo até uma endoscopia, uma colonoscopia recentemente. Então, pode ter sido tanto algo bem recente, ou como pode ser algo que aconteceu 3 meses antes, né? Então, a gente tem que recordar até de fatos que aconteceram 2 a 4 meses antes de você começar a ter essa queda, né? Se isso foi algum desencadeador. A gente não encontrando nada na história, e lembrando aqui na quarentena que eu tô vendo como o maior desencadeante desse eflúvio telógeno é o estresse. Então, assim, todo mundo passou por um momento estressante, a gente teve que se adaptar a uma nova rotina, não foi fácil para muita gente. Então, tudo isso liberou muito cortisol, um hormônio, e a gente tem, o ciclo do cabelo é sensível a esse hormônio, ao cortisol. Inclusive, um dos mecanismos é o encurtamento dessa fase de crescimento do fio. Então, a gente precisa tentar ver na história e fazer alguns exames de sangue. Não adianta fazer uma pancada de exames de sangue, tem que ser os exames que realmente importam. Por exemplo, anemia, então fazer um hemograma para ver se o paciente tem alguma anemia. A alteração da tireoide também faz cair cabelo, então vamos fazer uma função tiroidiana. Ferro, deficiência de ferro, então às vezes a pessoa não tem anemia, mas já está com estoque de ferro baixo, por exemplo, uma ferritina aí menor que 40, o paciente pode se beneficiar, embora seja controverso ainda, da reposição de ferro. Dosagem de vitamina D, porque a deficiência de vitamina D pode ser uma causa de queda também. Hoje a gente tem também muita sífilis, então sempre peço, independente do paciente, uma sorologia de sífilis, porque você pode não ter nenhum outro sintoma e ter só a queda também capilar. Então até outras, dependendo do caso, na história você pode ter uma suspeita de alguma outra infecção, enfim, aí você vai investigar de acordo com a história do paciente, mas esses exames são os mais básicos que a gente pede para queda. E como tratar? Então, assim, primeiro, o ideal é você fazer uma avaliação realmente com o dermatologista para examinar com o dermatoscópio esse fio. A gente consegue ter, para garantir que isso é eflúvio telógeno, a gente faz às vezes um teste de tração, vê se os fios que estão caindo realmente estão na fase de eflúvio. A gente consegue ver se tem growing hairs, que são fios que estão crescendo, e avaliar se o paciente tem alguma patologia. Por exemplo, se o paciente tem alopecia androgenética, por mais que ele tenha um eflúvio, aquilo tudo que caiu, se ele tem uma tendência para androgenética, os novos fios que vão nascer fios fininhos, miniaturizados. Então, eu vou precisar tratar, e o melhor momento para tratar aquela alopecia androgenética vai ser naquele instante. Então, mas digamos que o paciente não tem nada, não tem nenhuma patologia, é só eflúvio mesmo. Em muitos casos, o que a gente tem a fazer é só tranquilizar o paciente, que ele vai recuperar tudo isso que caiu, que uma vez tirando esse evento estressante, ou, por exemplo, passou já a cirurgia, já passou o procedimento que o paciente fez, ele já teve o parto. Então, uma vez que começou essa queda, ela vai durar aí uns 3 a 4 meses e vai parar. Então, esse é o eflúvio telógeno agudo, é o que a grande maioria apresenta. E muitos pacientes têm muito ansiosos, porque realmente a gente vê aquele cabelo caindo, gera uma ansiedade muito grande. E muitas pessoas querem tomar vitaminas. Que vitamina que eu tomo, doutora, para parar de cair o cabelo? Então, gente, as vitaminas, elas não têm uma ação no ciclo do cabelo. Então, os estudos com essas vitaminas, eles são muito precários. Então, eles precisam provar mais segurança
do que eficácia em relação ao eflúvio. O que as vitaminas vão fazer? Elas vão melhorar a qualidade do fio, sim. Só que o fio, lembra, ele cresce 1 centímetro por mês. Então ele vai melhorando o fiozinho que está nascendo lá na base, porque o fio em si é um fio morto, ele não vai melhorar essa ponta. Então ele vai melhorando aquele fiozinho, aí lá para os 3 meses sua queda vai melhorar, porque ela era um eflúvio telógeno agudo, e aí você para. Então não vai ter e essas vitaminas são caras, então você não vai ter um grande benefício aí. Então o que eu recomendo para o meu paciente que está com eflúvio telógeno agudo, né? Eu acho uma ótima opção, às vezes, de repente, tomar um colágeno oral associado a um silício orgânico, então que já vai melhorar a qualidade do fio, já vai melhorar a qualidade de pele, e o paciente não vai tomar ali só 3 meses. Daí ele vai tomar por um longo período, para já melhorar a qualidade de pele, já melhorar cabelo, já melhorar unha, entende? Mas não pensando só na regularização do ciclo do cabelo, porque uma vez tirando o evento que desencadeou o eflúvio, ele vai durar 3 a 4 meses. Por isso que os estudos com essas vitaminas, o que eles fazem? Eles pegam pacientes que estão em eflúvio, tomam as vitaminas e vão ver que melhora a queda em quanto tempo? 3 a 4 meses. E não tem um grupo controle. Então, ia melhorar com ou sem vitamina. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico. A minha opção é tranquilizar realmente o paciente, explicar, ter uma boa conversa, é uma consulta demorada, tentar descobrir por que esse cabelo está caindo, explicar o ciclo do cabelo e tranquilizá-lo. Lembrando, gente, que muita gente toma biotina, que tá caindo cabelo já é moda, né? Todo mundo sabe, vou tomar biotina. O problema da biotina é que ela altera vários exames laboratoriais, por exemplo, exames da tireoide. Então, se você for fazer exames, faça antes de começar, tá? E como o ciclo vai regularizar, não vejo necessidade de tomar. Mas caso você tome, precisa saber disso. Inclusive, tem um artigo que foi publicado de um paciente que teve um infarto e teve demora em fazer o diagnóstico desse infarto. Não fizeram o diagnóstico porque o paciente estava em uso de biotina, então ele não teve alteração das enzimas, não aumentou as enzimas cardíacas que era esperado aumentar no infarto, então teve um atraso diagnóstico, um atraso na terapêutica e ele evoluiu pior por isso. Então as vitaminas não são totalmente inócuas, tá? Então o que é importante é você ir num dermatologista, fazer um bom exame, ver realmente que não tem nada no seu folículo, que tudo aquilo que caiu vai nascer de novo, que uma vez tirado esse evento estressor, ele vai novamente crescer em 3 a 4 meses. Tá, mas existe o eflúvio telógeno crônico, ou seja, o meu já tá caindo há mais de 3 meses, mais de 4 meses. O que eu faço, doutora? O telógeno crônico, ele é um tema para um outro IGTV, então amanhã eu vou falar sobre ele para vocês. Hoje o objetivo desse IGTV era falar do eflúvio telógeno agudo.